Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Hoje eu quero contar a história de Saul e vamos realmente tomar um tempo e ler as Escrituras. Porque ele foi convidado a fazer algo e ele fez parte disso, mas ele não fez tudo. Ele sacrificou algo, mas ele não obedeceu. E Deus disse que fazer isso é como feitiçaria. Não fazer tudo o que Deus lhe diz para fazer. 1 Samuel 15, 1-3, Saul era rei. Samuel havia ungido Saul para ser rei sob a direção de Deus. Ele havia passado muito tempo com Saul. Eu sou aquele que o Senhor enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, ouça agora esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: eu castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, quando o cercaram, quando eles subiam do Egito. Agora aqui está a sua instrução a Saul. Agora vá, ataque os amalequitas e totalmente... Veja, perdemos algumas palavras e destrua totalmente tudo o que lhes pertence. Não poupe a ninguém. Matem os homens, mulheres, crianças e bebês, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Agora, poderíamos ter muitas perguntas sobre isso? Bem, o que as crianças fizeram? O que os bebês fizeram? Não entendemos coisas assim, mas sabemos que eles eram adoradores de ídolos. E Deus, ele sempre tem uma razão para aquilo que ele faz. O verso 8 diz: ele, falando de Saul, tomou Agag, rei dos amalequitas, e o deixou vivo. E Deus não lhe disse para fazer isso. Mas elimine-os totalmente. Mas ele levou o rei vivo, mas todas as outras pessoas ele destruiu totalmente com a sua espada. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e também do gado. Talvez não fizesse sentido para eles ter que matar. Bem, são boas ovelhas, são bons gados. Mas ouça isso. Eles pouparam tudo que era bom. Eles não estavam dispostos a destruir completamente, mas só tudo que era desprezado e fraco. Eles destruíram totalmente. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, o profeta: eu me arrependo de ter feito a Saul rei. Espero e oro para que Deus nunca tenha que dizer: eu me arrependo de ter posto a Joyce sobre esse ministério. Eu não quero jamais que Deus se arrependa de ter me colocado aqui, ou de qualquer coisa que Ele me permitiu ou me pediu para fazer. Eu lamento tê-lo feito rei porque ele se afastou de mim e não cumpriu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel tinha passado muito tempo com Saul e o irritava que todo aquele tempo seria desperdiçado. De manhã cedo, Samuel se levantou e foi ao encontro de Saul. Mas foi-lhe dito: Saul foi para o Carmelo, ouça isso, e lá então ele ergueu um monumento em sua própria honra. Veja, se você realmente dedicar um tempo para ler isso, verá que ele ficou cheio de orgulho. E assim, as pessoas orgulhosas pensam que podem fazer o que quiserem e não precisam mais ouvir a Deus. Em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz: tome cuidado para não pensar mais de si mesmo do que deveria pensar. É por isso que um bom líder é um servo. Sabe, há uma diferença entre um chefe e um líder. E muitos que são chamados para serem líderes pensam que são chefes e porque têm autoridade eles mandam e maltratam todas as pessoas. Mas nós devemos dar o exemplo. Ele ergueu um monumento em sua própria honra. Agora, quão estúpido seria se da próxima vez que eu viesse aqui fazer esse programa e você visse uma estátua da Joyce no jardim da frente, eu dissesse: isso foi feito em minha homenagem por causa das grandes obras que eu fiz. Você pensaria: isso é ridículo?
É claro. Mas temos que ter muito cuidado com o orgulho, sabe? O orgulho é o que derrubou Satanás. E não pense que ele não virá atrás de você. E quando você começa a julgar outras pessoas e criticá-las também, é quando você precisa examinar seu coração e se perguntar: quem eu acho que eu sou para julgar outras pessoas? Quando Samuel o alcançou, Saul disse a ele: o Senhor te abençoe, pois eu cumpri as instruções do Senhor. Ele mentiu na cara dura. Mas Samuel disse: então, o que são esses balidos de ovelhas que ouço e esse mugido de gado? Agora, esta é realmente boa. E Saul respondeu: foram os soldados que os trouxeram? Agora você vê que ele joga a culpa nos outros, e não é isso que sempre fazemos? Sabe, começou com Adão e Eva. Adão, o que você fez foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado a Eva, então eu não a teria ouvido, Senhor. Eu poderia continuar falando sobre Adão e Eva, mas não vou. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e do gado, e aqui está para sacrificar ao Senhor. Bem, sabe, eu só fiz isso porque era uma coisa realmente boa. E simplesmente não fazia sentido desperdiçar isso. Então eu guardei Deus para sacrificar a você. Agora veja quanto engano. Então, ore todos os dias para você não ser enganado. Porque a coisa assustadora sobre o engano é que quando você é enganado, você não sabe o que está sendo. E quanto mais enganado você fica, mais relutante fica em ouvir qualquer um que tente te dizer que você está sendo enganado, sabe? E Satanás é um enganador. E a Bíblia diz que nos últimos dias o engano seria tão grande que, se ele não abreviasse os dias por causa dos seus eleitos, nenhum homem poderia suportar a tentação que virá sobre a terra. Então, se cremos que estamos vivendo nos últimos dias, então também é melhor acreditarmos que existe uma tentação para nos enganar. Quando você olha para isso, é como se estivesse tudo bem ali. Não fazia sentido para ele. Por que se livrar de tudo isso? Temos que ter muito cuidado quando sentimos que Deus nos disse algo e pormos a mente nisso. Bem, isso não é lógico. Bem, Deus, sabe, muitas das coisas que Deus me pediu para fazer ao longo dos anos não faziam sentido. Não fez sentido quando Ele me chamou para ensinar. Eu não tinha treinamento, nunca tinha sido ensinada a montar uma mensagem, nunca fiz um curso de teologia, eu nem conhecia a Bíblia. E, no entanto, você dá o primeiro passo de fé, então Deus lhe dá o que precisa. E você dá o próximo passo de fé, e Deus lhe dá o que precisa. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1 que Deus escolhe de propósito as coisas fracas e loucas do mundo para confundir as sábias. Ele escolhe pessoas que ninguém mais escolheria. Ele escolhe as pessoas e as usa. E isso não faz sentido. E aí as pessoas terão que admitir, bem, acho que é de Deus. Sempre me perguntam a mesma coisa. Como você fez isso? Como escreveu 151 livros? Eu não tenho ideia. Eu venho só escrevendo há quase 50 anos. Como você fez isso? Como fez aquilo? Como soube fazer isso? E como soube fazer aquilo? Eu não acho que eu sabia aqui na cabeça. Dave não sabia também. Apenas seguimos o que sentíamos que Deus nos disse para fazer. E no começo nós sentimos que Deus nos disse: não fique preso às pessoas e faça aquilo que elas estão fazendo. Siga a mim e faça o que eu lhes digo. Eu não quero uma replicação de outra pessoa, eu quero algo fresco e novo. Amém? E, veja, eu até tentava marcar encontros com pessoas diferentes para poder perguntá-las o que acham que devo fazer. E a única pessoa de quem consegui chegar o mais perto foi alguém que estava na TV e tinha um ministério bem-sucedido.
E ele estava falando numa conferência onde eu estava falando, e eu vi no saguão do hotel naquela noite, e acontece que o quarto dele ficava no nosso corredor, e eu disse, posso te fazer uma pergunta? E ele disse sim, e eu disse, estamos indo para a TV, você tem um conselho? E ele disse sim, não faça isso. Bem, isso foi realmente muito encorajador. E adivinha, se eu tivesse escutado a ele, não estaríamos aqui hoje. Então, às vezes, você tem que estar disposto a perder tudo para obedecer a Deus. Aposto que tem pessoas aqui se contorcendo em seus assentos. Basta, foi o que Samuel disse a Saul. Deixe-me dizer-lhe o que o Senhor me disse ontem à noite. Diga-me, respondeu Saul. Samuel disse, embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, Saul, não se tornou o chefe das tribos de Israel, o Senhor ungiu rei sobre o seu povo. E ele disse, quando você era pequeno, quando era humilde, quando sabia que não era nada sem mim, eu te promovi e te ungi como rei. E agora que se tornou rei, você está erguendo monumentos a si mesmo e desobedecendo a Deus. E ele o enviou em uma missão dizendo, vai e destrua completamente aqueles ímpios, os amalequitas, faça guerra contra eles até que você os elimine. Agora ouça isso. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? E Saul disse, mas eu obedeci ao Senhor. Talvez ele também tenha sido enganado. Quando você segue esse caminho de desobediência, é fácil para o inimigo enganar você. Eu fiz o que era certo. Mas Samuel respondeu, por acaso o Senhor se agrada tanto de holocaustos e sacrifícios quanto em obedecê-lo? Obedecer é melhor do que sacrificar, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância é como o pecado da idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou a você como rei. E aqui vem, então Saul disse a Samuel, eu pequei, eu violei o mandamento do Senhor e as suas instruções, e aqui está o porquê. Eu estava com medo das pessoas, então eu cedi a elas. Eu me pergunto quantas pessoas sobem no púlpito e não dizem às suas congregações o que elas sabem que Deus quer que elas digam, porque isso vai deixar as pessoas muito bravas, sabe? Ou quantos não dizem o que sabem que devem dizer, porque algumas das pessoas ricas da congregação estarão lá e não querem incitá-las a deixar de ofertar. Eu vou lhe dizer, vai chegar o dia em que seremos cobrados perante Deus. Já somos responsáveis, a responsabilidade aparece em nossa vida, mas imagine estar diante de Deus e Ele te perguntar por que você não fez tudo que eu lhe pedi. E eu passei por uma situação que é tão engraçada, mas quando Deus me chamou para ensinar um estudo bíblico em casa por 5 anos, e então, por 2 anos e meio, desses 5 anos, eu ensinei num segundo, sabe? E então, comecei a sentir que Deus queria que eu saísse do emprego. E assim eu teria tempo para estudar a Bíblia, porque você não pode, pelo menos não deveria estar ensinando a Bíblia se não a conhece. E sabe, eu já tinha 3 adolescentes na época e eu não podia sair para estudar teologia, não tínhamos dinheiro para isso. E largar o emprego pode não parecer muito se você tiver muito dinheiro, mas se eu largasse o meu, ficaríamos com $40 a menos para pagar as contas no fim do mês. Sem contar ter qualquer coisa para roupas ou reparos, ou qualquer tipo de entretenimento ou coisas assim. Então, se ouvíssemos a Deus, seria uma escolha difícil e não poderíamos pagar as nossas contas se não tivéssemos um milagre todo mês. Um milagre por mês. Agora, Dave nunca pareceu ter muito medo em relação ao dinheiro. Ele sempre foi capaz de confiar em Deus nessa área, mas eu tinha muito medo em relação ao dinheiro.
Acho que isso foi em parte porque eu nunca tive ninguém para cuidar de mim, sabe? E então, não sabia como confiar em Deus. Às vezes, se você não sabe como confiar em Deus, Ele vai te pôr em posições onde você não tem escolha. E então, eu saí do emprego de tempo integral e consegui um de meio horário. Veja, tinha um pouco de Saul ali. Bem, vou sacrificar esse trabalho de tempo integral, mas vou ganhar dinheiro suficiente apenas para ter certeza se caso você não me ajudar. Sabe, todos gostamos de ter um plano backup, não é mesmo? Sabe, muitos de vocês têm. Eu vou confiar em Deus, mas se Ele não ajudar, tenho isso aqui no meu banco. Então, é tão engraçado agora, mas na época não foi. Eu fui demitida desse emprego. E eu não era o tipo de funcionária que era demitida, eu sempre era promovida. E eu era contadora, como eles nos chamavam naquela época. E eles usavam máquinas de contabilidade e algo dava errado com aquela máquina toda vez que eu a tocava. E sabe, chegou ao ponto em que ficou óbvio que era sobrenatural, que não era apenas, sabe, eu. Bem, para encurtar a história, eu acabei descobrindo que a gerente do escritório ela praticava bruxaria. Agora, de todos os lugares para eu escolher trabalhar meio horário, eu fui atraída para um dos melhores. Um dia ela estava copiando um livro grande e eu disse, o que você está copiando? Ela disse, meu livro de bruxaria. Eu pensei, Então eu tentei pregar para ela e o resultado final foi que ela realmente tomou ódio de mim, sabe? E então encontrou um motivo para me demitir. Aí caí na real rapidinho de que quando Deus me disse pare de trabalhar, Ele disse pare de trabalhar. Ele não disse para eu trabalhar meio horário. Agora, você pode rir de mim, mas você tem alguma obediência de meio período em sua vida? Às vezes Deus pode nos pedir algo e lhe daremos só parte disso. E então nós nos enganamos como Saul fez, pensando que realmente fizemos o que Deus nos pediu para fazer. E sabe, eu estou ensinando assim hoje porque eu acho que precisamos ouvir algumas dessas mensagens que nos fazem contorcer um pouquinho no assento. Sabe, Deus te ama e Ele nunca vai parar de te amar, Ele te ama incondicionalmente. Você não é salvo por suas obras, é salvo pela graça de Deus. Mas se realmente somos salvos, como nós podemos não querer servir a Deus de todo o coração? E para fazer isso, temos que aprender algumas coisas que talvez nos deixem um pouco desconfortáveis quando as ouvimos. Ele fez quase tudo que Deus lhe pediu para fazer, mas quase tudo é muito enganoso. Amém? Há outra situação na Bíblia que é muito boa para nos ensinar, que é sobre Esaú e Jacó. Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú. Na verdade, Esaú a vendeu por uma tigela de sopa. Mas Jacó se aproveitou dele porque esperou até que ele tivesse com muita fome e, naquele momento, ele disse de que me adianta ter o direito de primogenitura se eu morrer de fome. E eu duvido que ele morreria de fome, mas ele acabou vendendo sua primogenitura. O que fez parecia que aquilo não era importante para ele, mas, na verdade, era uma das coisas mais importantes que um filho poderia ter, porque o filho primogênito recebia uma porção dupla de toda a herança, além de receber uma bênção especial da parte do seu pai para a vida toda. E não era qualquer coisa, ele se tornava o chefe da família, então não era algo que se tomava de qualquer jeito. Bem, Jacó e Esaú eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro. E Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú quando ele saiu, quase como se dissesse, você não ficará na minha frente. E assim, então, depois que ele enganou Esaú, o pai já estava velho, era hora de dar a bênção ao primogênito. Então sua mãe, que favorecia a Jacó, fez com que ele
usasse uma pele de animal nos braços, porque seu irmão era um homem peludo e Jacó tinha a pele lisa e seu irmão mais pelo. E assim então ele fingiu ser Esaú e recebeu a bênção que pertencia a ele. E então, curiosamente, o pai disse: uma vez que eu dei a bênção ao seu irmão, eu não posso retirá-la mais. Uau! Aqui está o poder das palavras. Para encurtar a história, depois que o pai morreu, Jacó ficou com medo de que Esaú pudesse matá-lo, então ele fugiu. Quando você faz a coisa errada, você tem medo de ser pego, então você foge para algum lugar. Eu descobri que a maioria das pessoas fugia para o deserto, o que é interessante por si só. E ele viveu assim por muitos e muitos anos. E Esaú também, ele se tornou um grande homem e teve grandes riquezas, porque Deus também o abençoou. Mas Jacó então se cansou de viver daquela forma. E me pergunto se há alguém nos assistindo que está cansado de viver do jeito que está vivendo. Quer saber, você pode mudar isso? A Bíblia diz em Gênesis 32 que Jacó se levantou naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e os passou pelo vale de Jaboque e os enviou para o outro lado do ribeiro e também tudo o que ele tinha, e Jacó foi deixado sozinho e um homem com H maiúsculo lutou com ele a noite toda. Agora, ele havia chegado ao ponto em que pensou: eu vou perder tudo aquilo que eu tenho, a menos que eu consiga resolver essa situação com Deus. Ele enviou tudo o que ele tinha para o outro lado do ribeiro e ficou sozinho, e o anjo do Senhor veio e eles entraram numa luta aberta. E o anjo disse: deixe-me ir, pois o dia está raiando. Então Jacó lhe disse: eu não te deixarei ir, a menos que você me abençoe. Aparentemente ele conhecia a natureza de Deus e sabia que Deus era aquele que abençoava. E o que eu acho interessante sobre isso é que Deus gosta de pessoas que se recusam a desistir. Ele disse: não vou deixar você ir até que você me abençoe. Ele não merecia uma bênção, ele não deveria ter tido uma bênção, mas ele disse: agora veja, eu penso assim, eu conheço o seu caráter, Deus, eu sei que você é bom. E eu não vou deixar você ir, eu quero mudar a minha vida. E eu não vou te deixar ir até que você me abençoe. O homem com H maiúsculo, perguntou: qual é o seu nome? E em choque de alegria, sussurrando, ele disse assim: Jacó. Suplantador, conspirador, trapaceiro, vigarista. Veja, os nomes significavam muito mais para eles do que para nós. Os nomes significavam algo, e o nome Jacó significava suplantador, conspirador, trapaceiro, vigarista, e era o que ele tinha sido durante toda a sua vida. E Deus disse: o seu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, o que lutou com Deus. Porque você lutou com Deus e você achou poder diante de Deus e dos homens e prevaleceu. Eu amo isso. No entanto, Deus tocou a cavidade de sua coxa e ele mancou pelo resto da sua vida. Mas não importa, ele saiu mancando, mas com a sua bênção. Amém? Eu prefiro mancar a vida inteira do que viver uma vida de desobediência, por não estar fazendo o que Deus quer que eu faça. Então, você está pronto para dar tudo de si a Deus? Nem vou pedir que você tome uma decisão agora, acho que precisa pensar nisso. Quando se é movido pela emoção, muitos, talvez assistindo pela TV, tenham sido tocados por isso, e você pensou: sim, eu estou pronto. Bem, sabe, se você disser sim a Deus, mas não souber para o que está dizendo sim, quando você diz sim, Deus, qualquer coisa que me pedirem, então eu farei, você não tem ideia do que está pedindo. Então isso é algo que você precisa pensar antes de fazer. Eu oro por todos vocês em nome de Jesus, para que vocês pensem sobre isso e que levem tudo isso a sério. E se houver alguma área em sua vida que você está se apegando, que não está deixando Deus entrar nela ainda, que você abra o coração e o deixe entrar, e que você dê a Ele tudo de si para que Ele possa lhe dar tudo dele, em nome de Jesus. Amém.